As nossas reações precisam ser investigadas. Quando, por exemplo, você tem na pergunta como lidar com as decepções, há uma questão presente aqui antes das decepções, como uma questão. É a presença da expectativa. Nós estamos lidando a cada momento na vida, tendo por princípio o conhecimento que temos com expectativas. As nossas frustrações são frustrações de expectativas. Portanto, a grande questão aqui não é bem como lidar com as decepções, mas como permanecer aqui livre da expectativa. É a presença da expectativa o que gera a frustração. Como estamos vivendo em expectativas, ficamos frustrados, somos decepcionados, temos decepções. Por que carregamos este peso de expectativa? Porque nós estamos sempre transportando para o futuro alguma realização que nos dê preenchimento, que nos dê satisfação, que nos preencha. Assim, nós estamos permanentemente em busca de experiências. Nós temos uma vida onde nela não há completude, não há liberdade, não há amor. Assim, há uma constante procura de experiências ricas, de experiências profundas, de experiências significativas. Estas são as nossas expectativas. Nós lançamos isso para o futuro, e quando essas expectativas não são preenchidas, surgem as decepções. Assim, nós perguntamos como lidar com as decepções, mas não investigamos a natureza da experiência, que é o que gera as expectativas. Acompanhe com calma isso. É fundamental investigar essas questões. Algo envolvido na questão da experiência, que é outra questão também, presente, é a questão de vivermos sempre dependentes do passado. A nossa dependência do passado é a nossa dependência do conhecimento adquirido. Nós estamos permanentemente sustentando o peso do conhecimento. A busca de experiências, as expectativas e tendo decepções. Nós não sabemos viver aqui, o momento presente, em liberdade, porque temos uma mente presa ao conhecido. O conhecido é a presença do conhecimento que nós temos. Conhecimento presente em nós é o que sustenta em nós a ideia de alcançar alguma coisa. Portanto, a mente não está livre do passado. Ela não está livre da ideia do futuro.
Reparem que nada é tão simples como no pensamento nós acreditamos. Nós queremos nos livrar das decepções, mas não queremos nos livrar do conhecimento. Não queremos nos livrar da busca por mais experiências. Estamos sempre sustentando expectativas com base nestes conhecimentos e experiências que buscamos. Assim, temos uma vida no passado, uma mente no passado. Por exemplo, as suas relações com as pessoas, elas são relações que se assentam no conhecimento. O pensamento que você tem sobre as pessoas é o conhecimento que você adquiriu, tendo com elas experiências. Portanto, as experiências que você tem com as pessoas lhe dão um conhecimento delas. A presença do conhecimento que você tem sobre elas cria expectativas. Essas expectativas são frustradas e assim surgem as decepções. Nós estamos presos dentro das nossas relações ao padrão, ao modelo de uma busca de vida que se assenta na dependência psicológica. A dependência que eu faço sobre você. A dependência que eu tenho de você. A dependência que você tem de mim. É uma dependência psicológica que se assenta no pensamento, que se assenta no conhecimento, que se assenta no passado, que está no passado. Nós estamos vivendo num contato com o mundo, com o outro, com nós mesmos, tendo por base o contato com o conhecimento. Nós não temos uma mente livre do conhecimento. Não temos uma mente livre de expectativas, de busca de experiências. Nós queremos resultados para as nossas vidas. Os resultados das experiências que nós projetamos, que acreditamos que precisamos ter. Assim, nós vivemos sempre no futuro, psicologicamente falando. Porque não existe tal coisa como o futuro, mas psicologicamente é aqui que estamos vivendo. É a vida do eu, é a vida da pessoa, é a vida do ego. Ou nós nos posicionamos no passado, presos ao conhecimento que adquirimos dentro das relações, aos diversos conhecimentos que nós temos em todos os níveis. Observe que conhecimento é a base do pensamento em nós. Todo pensamento em você é a presença da memória, é a presença do passado, é a presença do conhecimento. O seu nome, todas as lembranças que você tem sobre você, é o conhecimento, é o passado, é o pensamento. Assim, ou nós estamos no passado ou nós estamos no futuro. É a vida da mente, prisioneira do tempo. A sua intenção é aprender a lidar com as decepções. Se livre da ilusão deste eu
Ele é o elemento que sustenta expectativas, busca de experiências e que se decepciona. Se decepciona com a vida, se decepciona com as pessoas, se decepciona com você mesmo. Uma mente livre do passado está livre do conhecimento, da busca de mais experiências. Não há qualquer movimento de antecipação de buscas de resultados futuros. Não há, então, a presença da expectativa. Se não há a presença da expectativa, não há qualquer situação como uma decepção. Se livre da expectativa e estará livre da decepção. Lidar com o mundo à sua volta, lidar com as pessoas, lidar consigo mesmo, requer uma mente livre, total e completamente livre do conhecimento. Nós precisamos na vida não é do conhecimento, nós precisamos na vida é da inteligência. Lidar com a vida requer uma compreensão do momento presente e não um conhecimento de como atuar, se mover, responder a este instante, a este momento. É por isso que a base para a real relação com o outro, para a verdadeira relação com a vida, a base consiste na presença da sabedoria. E sabedoria requer autoconhecimento. Portanto, o que é aprender sobre nós mesmos? O que é aprender sobre o autoconhecimento? Aprender sobre o autoconhecimento não é adquirir conhecimento sobre si mesmo. Não é adquirir conhecimento sobre o outro. Não é adquirir conhecimento sobre as situações ou sobre a vida. Todo conhecimento adquirido em nós é a presença do passado. Aprender sobre o autoconhecimento é estar em um contato com o momento presente, o que representa as pessoas, a vida, as situações e a presença da mente aí em você. O contato com o momento presente requer um cérebro quieto, silencioso, para uma compreensão direta daquilo que aqui está presente, se mostrando como a totalidade da vida. É por isso que temos enfatizado aqui a importância da arte de ser. Nós estamos sempre na ideia de alcançar ou se livrar, de ser ou deixar de ser. Essa é a ilusão. Nós precisamos da arte de ser. A arte de ser é a compreensão da vida em sua totalidade. Quando não existe esse interno movimento de projeção de futuro para o eu, para a pessoa. A realidade da vida é a realidade de ser. A arte de ser
é a presença da meditação. O que é meditação? O que há presente quando a meditação está presente? O que há presente, o que está presente é a verdade divina. Porque precisamos desta arte de ser, que é meditação. Meditação não é algo que você faz, que você realiza. Não é uma prática para você, para o eu, para alguém. Não é uma prática para o meditador. A presença da meditação é a ausência do eu, é a ausência deste mim, é a ausência do meditador. O contato com o momento presente, livre do pensamento, livre do passado, livre de ideias, conclusões e crenças. É a presença da meditação. A meditação é esta arte de ser que se revela quando há uma compreensão de como a mente está acontecendo, aparecendo, se fazendo presente aqui. Ter a ciência do movimento do conhecimento. A anulação, a cessação deste movimento. É o contato com o instante presente, sem o passado e, portanto, sem o futuro. Então, a ciência de ser revela algo maravilhoso, indescritível, inominável, que é a presença da verdade divina. Para aqueles de vocês que estão na procura ou na busca, fazendo a pergunta como encontrar Deus, compreenda com clareza isso. Você não pode ter um encontro com Deus. Não há alguém no encontro. A realidade divina se revela aqui como a verdade deste ser, quando o eu não está. Quando o movimento em direção ao futuro não está mais presente. Esse movimento em direção ao futuro é um movimento do pensamento. Não existe tal coisa como um futuro para alguém. Este alguém é algo que o pensamento formou. É a imagem que o pensamento construiu. É o pensamento que ele estabeleceu. É a ideia de ser, a ideia de deixar de ser, a ideia de vir a ser. Assim, o que nós chamamos de futuro é o movimento de uma imagem que vem do passado e se projeta para o futuro. O passado é apenas memória e o futuro é apenas imaginação para esta imagem, para este ser que quer deixar de ser, ou seja, quer mudar, ou quer vir a ser, ou seja, quer se transformar. A realidade divina, ela está presente como a única verdade, que é ser.
Não é algo no tempo, não é algo no pensamento, não é algo do conhecimento. Assim, como encontrar Deus tomando ciência? Se essa é a pergunta, é tomando ciência da realidade divina, de ser. Se revela no presente momento, além da ideia de passado e presente, além da ideia de presente e futuro, a realidade divina. Portanto, qual é a base para o aprender sobre o autoconhecimento? A base é nos livrarmos aqui e agora desta condição psicológica de mente que está vivendo no conhecimento e, portanto, na ânsia de experiências, tendo expectativas e possibilidade de decepções. Tudo isso é anulado aqui e agora quando olhamos para o momento presente sem o pensamento, sem a ideia de alguém presente, tendo no pensamento a base daquilo que aqui está se revelando. Assim temos a eliminação do eu, a eliminação do ego, a eliminação do tempo. Observe que esse tempo, ele não é real. É um tempo que o pensamento construiu. É um tempo que o pensamento é o próprio elemento que projeta ele. Todo conhecimento presente em você. Reparem que coisa curiosa. É o resultado do tempo. Porque ele é o resultado de um conhecimento que se adquiriu, de uma experiência que se guardou. Então, ao passarmos por situações, elas são guardadas. Essas situações ocorreram no passado, mas no passado cronológico. Mas agora o pensamento transformou esse passado, essa ocorrência no passado, em uma memória, uma lembrança. Então o pensamento, ele nasce do tempo e ele também sustenta o tempo. Mas agora o tempo psicológico, ele projeta um tempo psicológico com base no passado, na lembrança. Aqui estamos juntos eliminando a ilusão do tempo psicológico, desse tempo para vir a ser ou deixar de ser, para a clareza da verdade do momento presente, onde o que está presente é a realidade divina. A realidade de Deus não está no tempo. É aquilo que aqui está presente, como sendo a verdade da própria vida. Quando a ilusão do pensamento, quando a ilusão do conhecimento, da memória, do passado, não está mais presente. Então aqui nos deparamos com a beleza da vida, com a beleza da verdade. É a presença da sabedoria. O autoconhecimento é a presença da verdade se revelando.
na constatação de que a vida em sua totalidade, nela não há mais o eu, o ego. Portanto, é o autoconhecimento a base para a sabedoria. E quando temos a presença da sabedoria, não há mais decepções. Não é a pessoa, não é alguém, não é o eu, o ego, lidando com o outro e tendo decepções, lidando com a vida e tendo decepções. É a ausência do movimento do eu, a ausência da ilusória sensação de realização pessoal e também da possibilidade da frustração na decepção. Seu natural estado divino é o seu natural estado de ser. É a realidade de Deus. A ciência divina, a ciência da verdade, é a presença do amor, é a presença da felicidade, é a presença desta graça. A compreensão do momento presente requer um olhar para este momento, sem avaliações, comparações, julgamentos, expectativas, busca de experiências, busca de resultados. É olhar para este momento sem a ilusória necessidade de se preencher, de se completar, de se realizar externamente. A felicidade é algo que está aqui, fora do tempo, fora de todas as conquistas, de todos os alvos, propósitos e objetivos. É aquilo que está presente quando a realidade de Deus se mostra. Portanto, todo e qualquer movimento no pensamento em direção à conquista da verdade, a busca e preenchimento de uma realização na conquista de qualquer nível de resultado, é algo falso. Porque já nos deparamos com aquilo que aqui está presente, sendo a realidade divina, sendo a realidade de Deus. Portanto, enquanto houver esse modelo, que é o modelo do conhecimento, desta forma de lidar com a vida a partir do passado, das experiências adquiridas e na busca de novas experiências, para este eu, para este ego, para esta imagem que o pensamento estabeleceu aqui, que é o experimentador, haverá decepções, haverá frustrações, haverá conflitos e problemas. A presença da verdade divina se revela quando a meditação está presente. E como temos colocado aqui para você, a base para a meditação é a ciência da verdade sobre nós mesmos. Portanto, tudo que se faz necessário
é aprender sobre o autoconhecimento. Tudo que se faz necessário é o descarte da continuidade do passado para o contato com esta vida real, com esta inteligência que não depende do conhecimento, que não depende do pensamento. É o que estamos juntos aqui, investigando com você, tomando ciência com você. Nós temos encontros online nos finais de semana, sábado e domingo. É uma oportunidade para estarmos juntos investigando a verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre a vida, para tomarmos ciência da realidade de Deus. São 2 dias de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Portanto, se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A pergunta é como adquirir a sabedoria? A presença da sabedoria é essa inteligência suprema. E como isso se torna possível nessa vida, quando eliminamos das nossas vidas, de fato, o sofrimento? Será que podemos aqui nos aproximarmos da ação que nos permite a liberação do sofrimento?